Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta segunda aula da disciplina de Estatística, falarei sobre distribuição de frequências. Antes mesmo de entrar na questão da distribuição de frequências, vamos avaliar as características das variáveis. Variáveis essas coletadas por meio da amostragem. Então, utilizando todas as técnicas de amostragem do vídeo anterior, efetuamos a coleta de dados de uma ou mais variáveis. Vamos classificar essas variáveis. A primeira classificação é por meio de variáveis quantitativas ou qualitativas. Quantitativa é toda variável cuja observação é dada por um número, uma quantidade. A variável quantitativa subdivide-se em duas categorias: discreta e contínua. O que seria uma variável quantitativa discreta ou uma variável quantitativa contínua? Para tal explicação, coloquemos a reta real. Uma variável quantitativa discreta possui possíveis observações dadas por pontos numéricos nessa reta real, de modo que sempre, para cada valor observado, eu tenho e consigo identificar um próximo possível valor a ser observado. Então aqui um primeiro valor que chamarei de x1, eu tenho um segundo possível valor, que chamarei de x2. Por sua vez, eu tenho um possível terceiro valor a ser observado e assim sucessivamente. Já na variável quantitativa contínua, não conseguimos essa relação, onde sempre eu tenho um próximo possível valor a ser observado. Pois sempre o conjunto de possibilidades é dado por um intervalo no conjunto dos reais, de forma que cada possível observação não tem uma outra próxima possível observação. Isso não ocorre. Nesse intervalo aqui entre esses dois valores, eu tenho infinitas possíveis observações. Exemplo de variável quantitativa discreta. Qualquer contagem é uma variável quantitativa discreta. Então, número de formigas numa mata, número de carros que passam por uma estrada, são todas variáveis quantitativas discretas. E variável quantitativa contínua, altura. Então, para você passar de um valor de uma altura para outra altura, você passa por infinitas alturas, né? Então, ocorre essa passagem desse valor para o próximo, ele automaticamente passa pelos infinitos pontos da reta real. Já uma contagem de carros que passa numa rua, passa de um valor automaticamente para um próximo valor aqui. Outro exemplo clássico de variável quantitativa contínua é toda medida baseada no tempo. O tempo é algo contínuo. Não conseguimos pular de um ponto no tempo a outro ponto no tempo sem que antes passemos por infinitos pontos no tempo. Então, qualquer variável ligada diretamente a tempo é quantitativa contínua. Porém, devemos fazer uma consideração. A variável idade pode, dependendo da sua característica,
ser classificada como discreta ou contínua. Se essa variável idade for dada como número de anos completados, então é uma variável quantitativa discreta. Então você pode ter 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente. Então, de uma idade inteira, você consegue saltar para outra idade inteira. Porém, se essa variável idade for definida ligada diretamente ao tempo contínuo, considerando as frações desse tempo, então a idade é uma variável quantitativa contínua. Por exemplo, eu posso ter 1 ano, 2 meses, 3 dias, 9 horas, 12 segundos e assim sucessivamente. Então, a variável idade depende da sua definição. Idade é o número completo de anos, então é discreto. Idade é ligada diretamente ao tempo, como ele segue continuamente, então é contínuo. E também existe uma subdivisão aqui em dois tipos de variáveis qualitativas. O primeiro tipo são as qualitativas nominais e também temos as qualitativas ordinais. A diferença é que as ordinais conseguimos estabelecer uma ordem natural dessas variáveis, apesar de não serem numéricas. Como, por exemplo, grau de instrução. A pessoa pode não ter nenhum tipo de ensino, pode ter ensino fundamental, médio e superior. Então, há uma ordem subtendida dentro dessa variável, apesar de não numérica. Já a nominal, não conseguimos estabelecer uma ordem natural própria desta variável. Um outro exemplo aqui de uma ordinal, a pessoa pode ser um bebê, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto ou pode ser um idoso. Né? Então, um outro exemplo aí de uma variável que conseguimos ordená-la de acordo com a sua característica fundamental. Nominal, o próprio nome das pessoas, a própria identificação. Então, João, José, Luiz, não conseguimos estabelecer uma ordem natural. Nome de cidades, também nominal. Não há uma certa ordem intrínseca nessa variável. E assim conseguimos, então, subdividir o conjunto de variáveis que podemos amostrar em 4 tipos. Tomemos como exemplo uma amostragem realizada com funcionários de uma empresa. Então, cada funcionário dessa empresa foi questionado em relação às seguintes variáveis: estado civil, grau de instrução, número de filhos, quantidade de salários mínimos, idade e região de procedência. Então, estado civil aqui pode ser classificado como uma variável qualitativa nominal. Grau de instrução, qualitativa ordinal. Número de filhos, quantitativa discreta. Quantidade de salários mínimos, quantitativa contínua. Idade. Então aqui vem novamente aquela questão. A idade, no sentido literal de tempo, seria uma variável quantitativa contínua. Ou, no caso de anos completos e meses completos, uma variável quantitativa discreta. Vamos considerar esta variável aqui como uma quantitativa contínua. Região de procedência, qualitativa nominal. Então, após uma coleta de dados por meio de amostragem, foram obtidas informações de 36 funcionários dessa empresa, onde essas variáveis foram coletadas para cada um. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis coletadas. Um passo seguinte é organizar esses dados de modo a resumir cada uma dessas variáveis. Então, para tal, utilizaremos a distribuição de frequências. Consideraremos para o nosso exemplo a variável grau de instrução. Então, o primeiro passo é efetuar a contagem de quantos funcionários dessa empresa apresentam ensino fundamental, quantos apresentam ensino médio e quantos ensino superior. Então,
contando aí, cada linha corresponde a um funcionário. Então temos 12 funcionários com nível fundamental, 18 com nível médio e 6 com nível superior. Podemos então iniciar a construção da nossa tabela de distribuição de frequências. Como primeira coluna, colocaremos o nome da variável que foi observada. Então aqui, grau de instrução. Como é uma variável qualitativa ordinal, o mais natural é colocarmos uma ordem do menor ao maior grau de instrução. Então aqui, fundamental, médio, superior. E por fim, uma linha com o total. Uma segunda coluna, informaremos a frequência. A frequência é aquela quantidade que efetuamos a contagem. Também podemos chamar de N índice I. O N1 é a quantidade de funcionários com nível fundamental. Então, pela contagem, observamos que 12 funcionários têm nível fundamental. O médio é o nosso N índice 2, 18. E por fim, nível superior, 6. Efetuando a soma, tem que dar o total de funcionários, que é 36. É muito importante observar, na construção de tabelas, que devemos evitar ao máximo o uso de linhas na tabela. A linha superior, que delimita o início da tabela, é obrigatória, assim como a linha inferior, que delimita o final da tabela. Essas outras duas linhas, elas dividem a primeira linha, que aparece a classificação de cada coluna, então ela é importante, e a segunda linha, ela divide a classificação das variáveis para o total, então ela também é fundamental. Porém, entre fundamental, médio e superior, não colocamos aí as linhas horizontais, que não são necessárias. E linhas verticais também devem ser evitadas ao máximo. Quando possível, não utilizando-as. Então perceba que aqui não temos linhas nesse formato, nem ao meio, nem nas extremidades da tabela. Tá? Quando isso ocorre, não chamamos de tabela, chamamos de quadro. Então, evitemos essa utilização para fim de redução de poluição visual. Normalmente, as revistas científicas também exigem essa construção mais visualmente limpa de tabelas. Uma próxima coluna que podemos inserir na nossa distribuição de frequências é a coluna da proporção. A proporção chamaremos de F índice I. Então, temos F1, F2 e F3. F1 é a proporção de funcionários com nível fundamental, F2 nível médio e F3 superior. Para calcularmos F1, basta dividir o N1 pelo total de elementos, que no nosso caso aqui é 36. O N1 é 12. Dividido por 36 é 0,3333. Então colocaremos aqui 0,3333. Devemos definir a quantidade de casas decimais e fixar para todos os elementos da coluna. Tá? Então aqui para a proporção, decidi utilizar 4 casas decimais. Calcularemos agora o F2. O F2 é o nosso N2 dividido por 36. O N2 é a quantidade de indivíduos com nível médio. Então, 18 indivíduos. Dividido por 36. Dá meio. Então, metade dos funcionários
tem nível médio. Ao colocarmos na tabela da distribuição de frequências, devemos, como já dito, respeitar a quantidade de casas decimais. Então aqui 0,5, como padrão, vamos completar com 0. O nosso F3 é a quantidade de indivíduos com nível superior, são 6, dividido pela quantidade total de indivíduos. 6 sobre 36 é 1/6 na simplificação e da forma decimal é 0,166, aproximando aqui 7. Seria uma dízima periódica, mas para melhor aproximação, colocamos um 7 no final. Então aqui 0,1667. A soma dessas três proporções deve dar exatamente 1. Também completando aqui com o mesmo número de casas decimais. Caso a soma não dê exatamente 7,1, devemos ajustar as aproximações aqui das últimas casas decimais de proporção para que cheguemos aí ao total exato de proporção igual a 1. Então, esse total igual a 1 é uma forma de validar o cálculo correto de proporções. E por fim, a porcentagem, que é simplesmente 100 vezes FI. Então, para transformarmos proporção em porcentagem, multiplicamos a coluna da proporção por 100. Então, aqui, 33,33. Basta andar com essa vírgula 2 casas para a direita. Aqui, 50. Aqui, 16,67. E o total tem que dar 100%. Ok? Então, isso é uma distribuição de frequências. A distribuição de frequências para a variável grau de instrução. Perceba que é muito mais fácil de interpretar essa variável por meio da distribuição de frequências, comparado à tabela original contendo todas as informações. Então podemos observar aqui que do total de 36 funcionários, 12, o que corresponde a 1/3 dos funcionários, tem nível fundamental. 18, que corresponde à metade, tem nível médio. E 6, que é uma minoria, tem nível superior. Tá? Então, é para isso que serve a distribuição de frequências, para simplificar e reduzir a quantidade de informações. É importante observar que algumas bibliografias chamam essa frequência de frequência absoluta e a proporção de frequência relativa. Então pode ter aí uma mudança na nomenclatura. Se realizarmos a construção da distribuição de frequências da coluna estado civil, a construção é similar. Número de filhos também é uma variável quantitativa discreta, então podemos colocar cada quantidade de número de filhos em uma linha. Como existem poucas possibilidades aqui, podemos tomar cada uma das quantidades, 0, 1, 2, 3 e 5 filhos. Já para variáveis quantitativas contínuas, existe uma modificação a ser realizada. Por exemplo, a coluna da variável salário, temos uma quantidade de salário diferente para cada funcionário. Então, se formos construir a distribuição de frequências tomando cada um dos valores diferentes, teremos uma distribuição de frequências com 36 linhas, o que não faz sentido, pois não haverá resumo de dados. Então, neste caso, pegaremos intervalos de salários. Como o menor salário aqui é 4, o maior salário é 23,3, vamos pegar aí como
exemplo, intervalos de tamanho 4. Então, do salário 4 até 8, efetuaremos a contagem de quantos funcionários estão nesse intervalo. Então, de 4 a 8 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, até o 7,44. Então, dividiremos em classe de salários. Então, faremos classe de salários. Então, a utilização de classe é equivalente a dizer que utilizaremos intervalos de salários. Então, a primeira classe de salários será de 4 até 8 salários. O que significa esse símbolo aqui? É um símbolo de intervalo. Então, se eu tenho um valor A, esse símbolo, e um valor B, isso é equivalente a dizer que eu tenho o intervalo fechado em A, aberto em B. Né? Intervalo de A a B, fechado em A, aberto em B. Então, aqui, efetuaremos a consideração de salários de 4 a 8, inclusive 4, e excluindo os valores de 8 salários. Exatamente. Próxima classe de salários iniciará nesse 8 aqui. De 8 mais 4, 12. Perceba que todas as classes têm um delta, uma variação de 4 unidades, 4 salários mínimos. Podemos ter um delta, uma variação, ou o que costumamos dizer na estatística, uma amplitude igual para todas as classes, todas são 4. Porém, podemos, dependendo do objetivo do pesquisador, ter uma variação diferente para cada uma das linhas. Mas aqui queremos um delta ou uma amplitude igual a 4 para todas. Então, a próxima classe aqui inicia em 12, vai até 12 mais 4, 16. Inicia em 16, vai até 20. Inicia em 20, vai até 24. Como o maior salário que pode ser observado na tabela de dados é 23,3, não devemos extrapolar aqui o 24 salários. Então não necessitamos e não devemos colocar mais classes, pois teremos 0 observações para esses casos. Então podemos finalizar a nossa tabela já inserindo aqui o total. Então a segunda coluna a ser inserida é a coluna da frequência, onde também podemos chamar de NI. N1 é a quantidade de indivíduos que recebem entre 4 e 8 salários. Então, lá na tabela, podemos verificar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indivíduos que recebem entre 4 e 8 salários. Entre 8 e 12 salários, são 12 indivíduos. Entre 12 e 16, 8 indivíduos. Entre 16 e 20, 5 indivíduos. Entre 20 e 24 salários mínimos, apenas 1. Totalizando aí 36 funcionários. Como próxima coluna, na distribuição de frequências, temos a proporção, que podemos chamar de FI. Então, a proporção de indivíduos que recebem entre 4 e 8 salários, basta pegar 10 e dividir pelo total. 10 dividido por 36, 0,2778. Vamos considerar aqui também 4 casas decimais. A proporção de indivíduos que recebem entre 8 e 12 é 1/3, 0,3333. Proporção que recebe de 12 a 16, 8 dividido por 36, 0,2222.
a proporção que recebe entre 16 e 20 são 5 indivíduos, então 5 dividido por 36 dá 0,1389. E apenas um recebe de 20 a 24. Então, a proporção é 1 dividido por 36, dá 0,0278. Somando todos esses valores e ajustando aí as casas decimais, devemos obter exatamente soma igual a 1. E aqui, porcentagem, que é 100 vezes FI. Então, basta pegar cada elemento da coluna de proporção e andar duas casas decimais aí à direita com a vírgula. Então, obtemos todos esses valores, cuja soma dá 100%. Para finalizar, informo que cada uma dessas três colunas podem ter seus valores acumulativos ou acumulados. Então, podemos ter frequência acumulada, ao invés de N minúsculo índice I, chamamos aqui de N maiúsculo índice I. Então, a frequência acumulada pega cada classe mais as anteriores. Então, aqui temos a frequência 10, mais as anteriores, como não temos anteriores, continua sendo 10. A próxima classe, de 8 a 12, mais a classe anterior, então 10. Mais 12, 22. A próxima classe, 8, mais as anteriores, então seria 8, mais 12, 20, mais 10, 30. Próxima classe, de 16 a 20, pegamos o 5, somamos ao 8, somamos ao 12, somamos ao 10, ficando 35. E por último, pegamos a última classe, 1, e somamos com todos os anteriores, que dará 36 e tem que coincidir com esse total aqui. Não faz sentido efetuarmos o cálculo total aqui de algo que está sendo acumulativo. Então, colocamos apenas um traço. Uma interpretação que podemos dar a essa variável, como exemplo, é dizermos quantos funcionários recebem menos de 20 salários mínimos. Então, são 35 funcionários. Ou quantos funcionários recebem menos de 16 salários mínimos? Então, são 30 funcionários. Então, essa aqui é a interpretação da frequência acumulada. Além de frequência acumulada, podemos fazer também a proporção acumulada. Por questão de espaço, aqui na minha tela, eu apaguei a coluna da frequência acumulada e vou colocar aqui somente agora a da proporção acumulada. Ao invés de F minúsculo índice I, chamamos aqui de F maiúsculo índice I. É importante observar que, diante de todas as possibilidades de colunas para a distribuição de frequências, podemos deixar quais a gente tem interesse. Então, eu posso deixar apenas a coluna da frequência e da proporção acumulada, somente da proporção e da porcentagem. Qualquer combinação aqui de colunas ainda é chamada de distribuição de frequências. Então, eu não preciso ter aí todas as colunas de frequência, frequência acumulada, proporção, proporção acumulada, porcentagem e porcentagem acumulada, que eu falarei no final. Eu posso colocar só as colunas de interesse. Então, proporção acumulada é o mesmo princípio aqui da frequência. Pegamos a proporção mais a proporção das classes anteriores. Então, aqui de 4 a 8, 0,2778. Da próxima classe, 0,3333, mais a classe anterior, que é 0,2778, resultando em 0,6111. Para a próxima classe, temos 0,2222 de proporção. Então, basta somar com as proporções anteriores, obtendo 0,8333.
Para a quarta classe, de salários entre 16 e 20 salários mínimos, somamos a proporção 0,1389 às proporções anteriores, resultando em 0,9789. E por fim, somamos 0,0278 às proporções anteriores, que obrigatoriamente tem que chegar ao valor igual a 1. Se não chegar no valor igual a 1, algo de errado foi efetuado aí anteriormente. E qual a interpretação para a proporção acumulada? Então aqui podemos tomar, por exemplo, salários de 8 a 12, essa linha. Então podemos dizer que uma proporção de 0,61 aproximadamente dos funcionários recebem menos de 12 salários mínimos. Peguemos aqui essa quarta classe, podemos interpretar como 0,9789 de proporção dos funcionários recebem menos de 20 salários mínimos. Assim como também podemos fazer a porcentagem acumulada. Para fazer a porcentagem acumulada, temos duas formas. Pegamos cada linha de porcentagem e somamos as anteriores, ou pegamos a proporção acumulada e multiplicamos por 100, ou andamos duas casas decimais para a direita com a vírgula, o que eu acho mais condizente, mais fácil. Então aqui já fiz essa mudança de vírgulas, duas casas à direita, e temos aí a porcentagem acumulada, onde a representação é 100 vezes F maiúsculo, que é a proporção, índice I. Ok? Então, só observando novamente, a distribuição de frequências é uma tabela, onde para cada classe de variáveis podemos colocar coluna de frequência, proporção, porcentagem, frequência acumulada, proporção acumulada e porcentagem acumulada, onde qualquer combinação dessas colunas também pode ser chamada de distribuição de frequências. Tá? Então, não necessariamente podemos colocar essas 6 colunas. Podemos escolher apenas algumas. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar nessa videoaula. E nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos sobre gráficos. Grande abraço.